Olá pessoal, hoje eu vim falar um pouco sobre a terapia ortomolecular, tentar explicar um pouco como que funciona essa terapia e quais são os benefícios que nós temos através da terapia ortomolecular. Bom, inicialmente ela é uma terapia que visa o equilíbrio do nosso organismo a partir do equilíbrio do nosso metabolismo celular. Então nós precisamos entender que tudo no nosso organismo funciona a nível celular. Então, as nossas células, elas são as responsáveis para que tudo aconteça no nosso organismo. Então, elas precisam estar sempre ativas e dentro da sua normalidade, para que elas consigam desempenhar, então, as suas funções e manter o nosso organismo saudável. Então, nós temos aqui uma terapia que vai buscar principalmente restabelecer, então, o equilíbrio e o adequado funcionamento do nosso metabolismo celular e, consequentemente, a saúde do nosso organismo. Então, nós temos que pensar que existem algumas condições que acabam sendo desfavoráveis para o funcionamento das nossas células. Dentro dessas condições, nós podemos considerar a ação dos radicais livres. Então, os radicais livres são moléculas que são consideradas moléculas instáveis, que acabam precisando, sendo dependentes de outras moléculas para conseguirem desempenhar o seu papel. Só que, dentro desse contexto, esses radicais livres acabam então se apoderando das cargas elétricas dessas outras moléculas, tornando essas moléculas inativas. E geralmente essas são moléculas importantes para o desempenho das nossas células. Então nós precisamos entender que os radicais livres, eles são parte do processo natural do nosso metabolismo. Então, eles fazem parte do nosso metabolismo. O que nós precisamos entender é que o excesso desses radicais livres é que acaba sendo prejudicial. Então, quando em níveis excessivos, eles se acumulam no nosso organismo e acabam sendo, então, prejudiciais para as nossas células. Então, nós temos aqui uma condição natural, que quando em excesso se torna prejudicial. Prejudicial de que forma? São, na verdade, nocivas, então, para as nossas células, no sentido que acabam inativando as moléculas importantes para o nosso metabolismo celular, dificultando o próprio metabolismo celular. Então, nós temos que pensar que para que as nossas células funcionem adequadamente, elas precisam da ação de todas essas moléculas. Quando nós perdemos a ação de algumas moléculas importantes, as nossas células começam a enfraquecer. E quanto mais tempo elas permanecem dentro desse processo de enfraquecimento, as nossas células também vão se tornando inativas. E isso pode então desencadear uma queda da imunidade e, como consequência, o desenvolvimento de algumas patologias ou a potencialização de patologias pré-existentes. Então, nós temos que entender que esses radicais livres, eles são os grandes causadores de distúrbios do nosso organismo. Então, nós entendemos que esses radicais livres fazem parte do processo natural do nosso corpo, mas quando em excesso são prejudiciais. E o que ocasiona esse excesso? Principalmente fatores que nós consideramos fatores exógenos, ou seja, fatores externos que vêm de fora para dentro do nosso organismo. E como que eles acabam vindo para o nosso organismo? Principalmente através da alimentação, quando ingerimos alimentos industrializados, ricos em conservantes, refrigerantes, o consumo excessivo do álcool, o tabagismo, a própria poluição ambiental e também o estresse. Então, esses são os principais fatores exógenos que acabam gerando, então, um acúmulo e excesso de radicais livres no nosso organismo. E nós precisamos pensar em que maneira nós vamos conseguir trabalhar, então, para que isso não seja prejudicial para o nosso organismo. Nós temos, então, a terapia ortomolecular, que é uma modalidade terapêutica que vai visar, então, neutralizar esses radicais livres e devolver, então, a funcionalidade para aquelas moléculas que ficaram inativas. De que forma isso vai acontecer?
aí nós precisamos entender e relembrar um pouco da química, né? Então, as nossas células, elas precisam das moléculas para sobreviver. Que moléculas são essas? Por exemplo, o ferro, o cálcio, o zinco, o iodo, o enxofre e por aí vai. Então, essas moléculas, se nós pegarmos a tabela periódica, nós vamos ver que elas têm camadas eletrônicas, né? Com elétrons. E nós temos ali a última camada, em que as moléculas precisam ter 8 elétrons na sua última camada. É o que se chama de regra do octeto. O que acontece é que nem todas as moléculas acabam tendo na sua funcionalidade esses 8 elétrons. É o que acontece com os radicais livres, né? Eles têm elétrons não pareados na sua última camada e aí eles precisam se apoderar, então, dos elétrons de outras moléculas. E aí, então, eles vão inativando essas outras moléculas. E aí nós precisamos, então, pensar que se tudo acontece a nível celular, nós precisamos entrar com uma ferramenta que vá agir a nível celular também. Então, nós precisamos buscar a neutralização dos radicais livres e também a reativação das moléculas que se tornaram inativas. Porque a partir do momento que as moléculas se tornam inativas, elas têm um período em que é possível reativá-las, antes que elas percam totalmente a sua função. E é aí que a terapia ortomolecular acaba tendo um benefício importante. Então, nós temos dentro da terapia ortomolecular uma avaliação bem específica, né, que vai sempre respeitar as individualidades pessoais, partindo deste princípio, e aí a utilização, então, de minerais quelatados à base de gel, que vão devolver a carga elétrica para as moléculas que ficaram inativas, neutralizando dessa forma a ação deletéria dos radicais livres. Então, nós temos uma terapia natural, que não tem contraindicações e que visa e busca um benefício muito importante para o nosso organismo. E aí nós precisamos entender também que toda essa intoxicação do nosso organismo, ela é multifatorial. Então, nós precisamos entender que a desintoxicação também precisa ser multifatorial. E aí nós temos algumas ferramentas que nos auxiliam nesse processo de desintoxicação do nosso organismo, de devolver a ação e a eficiência do nosso sistema imunológico, sempre no intuito de prevenir o desenvolvimento de doenças e de minimizar a ação de doenças pré-existentes. Então, nós temos a terapia ortomolecular como um recurso importante para trabalhar a nível celular, pensando na bioquímica das nossas células, devolvendo então a funcionalidade de algumas moléculas, neutralizando os radicais livres. E nós precisamos também eliminar o excesso desses radicais livres do nosso organismo e também o excesso das toxinas. De que forma é possível fazer isso sem intoxicar ainda mais o nosso organismo? Nós temos uma aliada muito importante, que é a drenagem linfática manual, que quando aplicada corretamente, tem um benefício enorme para o nosso organismo, também sem efeitos deletérios, ou seja, nós vamos conseguir desintoxicar o nosso organismo sem intoxicá-lo ainda mais, né? Ou seja, sem colocar para dentro fatores que, ao invés de ajudar, podem estar intoxicando ainda mais. Então, nós temos, além dessa desintoxicação, um fator imunológico importante que está relacionado com a drenagem linfática manual, ou seja, com o nosso sistema linfático, que é um sistema de defesa do nosso organismo. Outra questão importante para nós entendermos também como trabalhar a nível do nosso sistema imunológico é o que hoje vem sendo muito estudado e muito comentado dentro da fisioterapia, principalmente, que é o estudo das fáscias. Então, as fáscias, elas são tecidos conjuntivos que recobrem aí, fazem como se fosse uma capa para o nosso organismo, e elas têm uma função muito importante, além do movimento do nosso corpo, do sistema imunológico também. Então, elas são responsáveis pela fluidez dos líquidos no nosso organismo e tem aí uma parceria importante com a nossa imunidade. Então, nós precisamos também trabalhar a nível dessas fáscias superficiais e profundas.
Além desse trabalho manual das fáscias, nós temos que pensar também na mobilidade e na motilidade dos nossos órgãos internos. Então, nós temos os nossos órgãos, as nossas vísceras, onde cada uma delas tem um certo nível de movimento, de mobilidade e de motilidade, e que muitas vezes fica prejudicado devido a inúmeros fatores, como tensionamento ligamentar, por exemplo, uma alteração estrutural articular, que pode vir a impedir, então, e prejudicar a motilidade e a mobilidade dos nossos órgãos. E isso também acaba estagnando a ação celular dos órgãos. Então, nós precisamos também avaliar em que condições os nossos órgãos estão para pensar em devolver essa mobilidade e essa motilidade para o adequado funcionamento também das nossas vísceras, dos nossos órgãos. Então, nós temos terapias específicas que trabalham também devolvendo a motilidade e a mobilidade dos órgãos. Então, nós temos aqui fatores importantes, né, ferramentas importantes que juntas têm um benefício grandioso a nível do nosso organismo, a nível de devolver a saúde e a funcionalidade adequada do nosso organismo. Sem contar que é imprescindível que as pessoas façam uma alimentação adequada e balanceada, que evitem o contato com os agentes externos que acabam intoxicando o nosso organismo, e essa alimentação adequada, de preferência que ela seja acompanhada por um profissional habilitado para isso, e que também se faça uma ingestão adequada de água. Então, nós temos aqui várias ferramentas, vários fatores que acabam sendo juntos, unidos, aliados importantes, então, na prevenção de patologias, no trabalho principalmente de tornar o nosso organismo saudável novamente. Espero que eu tenha colaborado com essas informações. Fico à disposição para qualquer dúvida que eu possa estar solucionando. Muito obrigada!